Tava eu aqui pensando, Carlos Germano, Luiz Carlos Vinck, Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Felipe, Luizinho Quintanilha, Juninho Pernambucano, Bismarck, Roberto Dinamite, Romário e Edmundo. Cara, o Vasco tem muitos ídolos, né? Mas tá na hora de formar novos. Joga a vinheta aí, taca o barco, porque a gente vai ficar pensando sobre isso. Vamos lá! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira. Rapaz, que live foi essa ontem à noite com o lateral direito Léo Matos? Foi espetacular o papo. Você que não assistiu, calma, tranquilo. Depois desse Bom Dia Gigante, você corre aqui nesse card para assistir porque está imperdível e com certeza eu vou trazer um pouquinho de como foi essa live dentro desse Bom Dia Gigante. Mas antes, eu peço para você, dá o like nesse vídeo, cara. Chega aqui embaixo, aperta aqui o joinha, vai ajudar muito esse vídeo a chegar a outros vascaínos. E você que está assistindo e ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, se inscreve aqui no canal e aproveita, acione também o sininho das notificações, porque você, toda vez que subir um vídeo do Atenção Vascaínos, você vai receber uma notificação e ficar sempre atualizado, porque aqui a gente faz jornalismo sério, de qualidade, para você vascaíno, porque você merece. Para abrir esse Bom Dia Gigante, eu convoco o lateral direito Léo Matos, falando um pouquinho sobre esse esquema do Vasco de jogar com 3 zagueiros. Será que é bom para os laterais? Com a palavra, o lateral Léo Matos. Eu gosto muito de jogar nesse esquema. Eu acho que a equipe fica mais protegida defensivamente, mas isso não quer dizer que seja uma equipe defensiva, um esquema defensivo. Você colocar 3 zagueiros no campo, isso não quer dizer que você montou uma retranca. Muitas vezes você libera mais jogadores para atacar e pode chegar até com mais gente dentro da área, mas também com a proteção defensiva, porque o futebol é isso, não se pode olhar simplesmente de que forma esse time ataca, porque hoje em dia a maior dificuldade das equipes é manter um equilíbrio quando se atacar defendendo, entendeu? Para poder evitar que se tome contra-ataque, uma transição rápida. Então, você jogando com 3 defensores que sejam inteligentes como são os nossos, e fazer com que nossa equipe possa atacar e eles já se posicionar para defender, quando vier uma segunda bola rebatida, eles já estão bem posicionados para evitar um contra-ataque, isso ajuda muito a equipe. E eu gosto muito de jogar nessa posição, vinha jogando lá fora agora no PAOK, nos últimos jogos como ala. No ano passado a gente jogava também mais ou menos nessa formação, mas eu jogava como terceiro zagueiro pela direita, mas com a possibilidade de avançar. O treinador não me permitia, era até o Abel, né, no caso que está agora no Palmeiras. Ele não me permitia que fosse a todo instante, mas ele falava para mim, de vez em quando, criar desequilíbrio na frente. Então eu tinha condições de atacar também. Eu gosto muito, eu acho que é uma posição que se exige muito fisicamente do jogador que está fazendo, por exemplo, do lado direito, ou eu, ou o Pikachu, o Caio, né? O outro lateral. Caio Tenório. Caio Tenório. Ou do lado esquerdo, o Henrique, o Neto que for fazer. É uma posição que se exige muito do jogador, porque ele tem que fazer a lateral inteira. Normalmente, quando se joga no 4-4-2, a gente joga na primeira linha de 4 e tem a segunda linha de 4. Então, são 2 jogadores dividindo para fazer o corredor, né? Defensivamente e ofensivamente. Nessa formação, não. É um jogador que fica ali fazendo o corredor inteiro, ele tem que atacar bem, tem que defender bem, então há um desgaste maior, mas nós estamos preparados para isso, e também se caso acontecer, como aconteceu no último jogo, em função do gramado que era muito alto, muito fofo, muito difícil de correr. No segundo tempo eu senti um pouco o cansaço, eu olhei para o Ricardo, ele olhou para mim, alterar, então alterou. É importante ter boas reposições também no elenco, coisa que a gente tem, para poder manter o time sempre fresco, os jogadores que entrar poder ajudar já de imediato. E o lateral Léo Matos também falou sobre como está o espírito do elenco do Vasco agora com o trabalho do técnico Ricardo Sapinto. Inclusive, ele fala da possibilidade do Vasco conquistar coisas maiores ainda nessa temporada. Confere só. Como você falou,
mentalidade campeã, né? Mentalidade vencedora tem que se formar. Acredito que a gente está num bom caminho. Esse treinador novo que chegou, o Ricardo, ele vem de uma escola boa da Europa, portuguesa, né? E eu já conheço o trabalho dele há muitos anos. E ele está criando competitividade dentro do treinamento. Isso aí é muito importante. Uma coisa que eu vi muito acontecer lá fora nesse período que eu fiquei. Você criar uma competitividade dentro do elenco, com os jogadores e no próprio treinamento, isso faz com que se transfira para dentro do jogo, entendeu? Se o treino for moroso, uma coisa um pouco devagar, as coisas não andam, não vai ter resultado. Então, assim, está se criando essa mentalidade, como você citou e eu tinha comentado anteriormente, e espero que se leve isso até o final do campeonato, porque eu tenho certeza que a gente pode conseguir muita coisa boa nesse campeonato. Nessa entrevista, Léo Matos mostrou que é um cara muito experiente e o torcedor do Vasco parece mesmo que está encantado com o lateral, não só nas palavras, mas também dentro de campo. Os poucos jogos que ele já fez pelo Vasco, parece que ele já dominou a lateral direita do Vasco tão sofrida nos últimos anos. Mas será que ele tem todo esse talento? Parece que já está dominando mesmo a lateral? Vou trazer aqui nesse Bom Dia Gigante a palavra de um grande especialista para falar de como ele já começa a visualizar Léo Matos no time do Vasco. Com vocês, aqui dentro desse Bom Dia Gigante, para mim, um dos maiores laterais direitos da história do Vasco, Luiz Carlos Vinck, e ele fala um pouquinho sobre Léo Matos. Falar do Léo Matos. Léo Matos é um jogador experiente, já com 34 anos, deve ser. É um jogador que já rodou aqui no futebol brasileiro, Figueirense, Vila Nova e outros. Muito tempo na Europa, né? Não grandes clubes de expressão, mas um bom tempo na Europa, né? Taticamente deve ter aprendido muito. É um jogador que tem facilidade de jogar no setor, já jogou como meio-campo, né? Acho que foi uma boa contratação. É um jogador experiente, uma estatura boa, né? 1,83 m, 84 m. Jogador também que tem um cabeceio bom, uma bola aérea. Um jogador muito dinâmico. Acho que vai ser interessante para o Vasco nesse momento, né? Um jogador que deva acrescentar na lateral direita. Então, espero que ele tenha sucesso, né? É um jogador que reúne condições para realmente ajudar o Vasco nesse momento. E atenção, hein? A 1xBet sempre trazendo promoção para você. Semana que vem a gente vai ter o sorteio, ainda dá tempo. Faça o seu cadastro. No primeiro comentário aqui, o link da 1xBet, você entra lá, faz um depósito de R$25, printa, manda para vascaínosatencão@gmail.com e semana que vem a gente vai fazer o sorteio de produtos oficiais, camisas de treino, camisas de concentração. Você vai participar sim dessa promoção da 1xBet. E também continue fazendo a sua aposta. Palavra promocional, Vascaínos. Você bota um dinheiro, ele dobra. E você que faz a sua primeira aposta, se você perder, tem um retorno de até R$10. É isso. 1xBet, fazendo promoções e ajudando a você a ganhar presentes e dinheiro. E aí, você ainda não fez o cadastro na 1xBet e nem o depósito de R$25? Rapaz, tá dando mole. Tá perdendo uma grande oportunidade. O sorteio é na próxima segunda-feira, camisas oficiais do Vasco aqui no Atenção Vascaínos. Corre lá para fazer o seu cadastro. Mas antes, na quinta-feira, o Vasco volta a campo em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, 7 horas da noite contra o Fortaleza, em uma daqueles jogos atrasados do Brasileirão. O Vasco tem essa partida fundamental para deixar ainda mais longe a zona de rebaixamento. Com os resultados de ontem, a derrota do Curitiba para o Bahia por 2-1 e também a vitória do Bragantino para cima do Botafogo também por 2-1, o Vasco agora é o 16º colocado, ou seja, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 22 pontos. A vitória contra o Fortaleza é fundamental importância para o Vasco se distanciar ainda mais dessa região
complicada do Campeonato Brasileiro. E para essa partida, como o Vasco vem de vitória com o Sport, deve ser mantido o esquema e também a formação do time, até porque o técnico Ricardo Sapinto, em princípio, não vai ter nenhum desfalque dos jogadores que iniciaram a partida contra o Sport. Para essa partida vai depender primeiro dos testes de Covid, mas se for tudo direitinho, o time deve entrar em campo com a seguinte formação: Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Marcelo Alves, Ricardo Graça e Neto Borges. No meio-campo, Andrei, Leonardo Gil e Benítez. E no ataque, Thales Magno e Germancano. Esse é o time do Vasco para a próxima partida. E esse esquema de 3 zagueiros, será que o Vasco vai continuar mantendo esse esquema? Será que vai dar certo? Vou trazer mais um especialista aqui dentro desse bonde gigante para falar sobre isso. Mauro Geraldo Galvão, o capitão do Vasco na Libertadores da América, que já jogou em grandes times com 3 zagueiros, inclusive na seleção brasileira, fala sobre essa formação do esquema com 3 zagueiros ali atrás. Bom, falando sobre o esquema de 3 zagueiros que o Vasco está utilizando, né, nesse momento, eu tive uma experiência não só na seleção brasileira como também no Grêmio, e em outros momentos também em algumas equipes que eu joguei, e é uma forma de jogar onde você consegue aproveitar aqueles jogadores que você tem no seu grupo, e quando você tem principalmente laterais mais com uma característica ofensiva, esse esquema beneficia muito esses jogadores, né? O Vasco tem essa característica nos seus laterais, principalmente com o Neto que chegou, né, o Neto Borges, e também o próprio lateral direito que chegou há pouco. Então eles têm um pouco, acho que essa característica, e isso aí é importante porque faz com que a equipe tenha uma proteção defensiva e esses laterais possam chegar também na área para concluir, né? Até mesmo para fazer gol ou fazer cruzamento. Então a equipe fica mais segura atrás e ao mesmo tempo também tem uma condição de chegar à frente com facilidade. Então acho que depende muito dos jogadores que você tem. Se tem jogadores que conseguem entender rapidamente essa forma de jogar, eu acho que é uma opção boa. E jogando fora de casa também eu acho que sempre beneficia bastante, porque é um esquema onde você tem segurança ali atrás e ao mesmo tempo tem como chegar na frente para fazer gol. Então eu acho que é um esquema que pode ser aproveitado sim durante a competição, e não é necessário que seja em todas as partidas, né? Mas você pode utilizar dependendo da situação, do adversário e dos jogadores que você tem à disposição. Desse time, uma possibilidade de mudança é no ataque, já que Thales Magno não está vindo muito bem e o treinador pode fazer uma mudança. Se Thales Magno não for titular, 2 possibilidades: Juninho ser escalado no meio-campo, aí o Benítez passaria à frente para jogar ao lado de Germancano. Outra possibilidade é apenas a entrada do colombiano Gustavo Torres na vaga de Thales Magno. E por falar em Thales Magno, ontem na entrevista também com a gente, o Léo Matos falou sobre o jogador. Elogiou muito o jovem atacante do Vasco, mas disse para a torcida ter paciência porque ainda é muito jovem e tende a evoluir. Mas para isso eu vou trazer mais um especialista aqui nesse Bom Dia Gigante, um cara que foi revelado no Vasco e muito cedo também foi para os profissionais. Para você ter uma ideia, com 19 anos ele fez o gol do título do Campeonato Brasileiro do Vasco em 1989. É isso mesmo, Sorato vai falar um pouquinho sobre esse momento de Thales Magno com a camisa do Vasco. Bom, acho que tem para falar a respeito do Thales Magno, desse momento que ele está passando e do que a gente viu dele até agora. Nós temos que ter calma, ter paciência. É um garoto que já mostrou ter um potencial enorme, né? E é natural que oscile, entendeu? Por vários circunstâncias, vários fatores fazem ele, um jovem, oscilar dessa forma que ele está oscilando. Questão de momento do time, questão da formação mesmo, do término da formação dele como atleta.
isso tudo tem uma interferência direta no desempenho dele. Mas eu acho que o que nós temos que realmente levar em consideração é o potencial que ele tem e aquilo que nós já vimos dele e nos bons momentos, em jogos importantes, jogos que ele apareceu bem. Então isso tudo acho que é normal. Às vezes até ser contestado pelo treinador, a titularidade dele ser contestada, isso faz parte da vida do atleta, ainda mais um atleta jovem em formação. Eu acho que ele já demonstrou ser um jogador bastante centrado, bastante consciente, e vai saber e está sabendo lidar com tudo isso que vem acontecendo na vida e na carreira dele. Então acho que é importante ele se manter tranquilo, trabalhar. Eu acho que está tendo uma oportunidade agora de trabalhar com um treinador de uma escola europeia, portuguesa mais específica, que comprovadamente são treinadores de muita capacidade, com metodologias que acrescentam muito aos atletas, principalmente para ele, que é um jogador em formação. Então, assim, eu estou bastante confiante e esperançoso no crescimento dele a partir desse trabalho aí com o atual treinador. Então acho que é preciso ter paciência, é um jovem talento, muito potencial ainda a se desenvolver, e se der tempo, se não for vendido antes, o torcedor vascaíno vai ter muitas alegrias com ele ainda, tá? Forte abraço, galera, prazer participar mais uma vez com vocês aí. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E agora aquele tradicional quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Para esse jogo de quinta-feira, Vasco e Fortaleza, 7 horas da noite em São Januário, a CBF definiu a arbitragem. O juiz do jogo é esse cara aí, ó, não tem nada a ver comigo, hein? Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul. E no VAR, esse outro cara, Márcio Henrique de Góes, de São Paulo. E o presidente Alexandre Campelo, fotinho dele na tela, vai dar uma coletiva hoje às 4 da tarde no Salão de Beneméritos de São Januário para falar um pouquinho sobre todo esse imbróglio envolvendo a política do clube. E o time sub-20 do Vasco empatou ontem em Austin com o Flamengo em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O gol do Vasco foi marcado por esse cara aí, ó, Caio Lopes, aproveitando boa jogada ali do MT, e na área ele que entrou no segundo tempo colocou no fundo do barbante no finalzinho do jogo, dando números finais ao placar em 1-1. E o próprio Caio Lopes fala um pouquinho de como foi esse empate e já projeta a próxima partida do time sub-20, que será pela Copa do Brasil contra o Avaí ainda essa semana. Com certeza, fico feliz, fiquei um mês parado, tava muito ansioso, antes do jogo até falei para os meninos que estava com muita vontade de querer entrar e jogar, fico feliz por ter ajudado. Foi importante a gente não ter saído daqui com a derrota, só que a gente queria buscar a vitória. Quinta-feira já tem mais na Copa do Brasil, buscar a classificação para a semifinal. E agora, para fechar esse Bom Dia Gigante, eu chamo novamente o lateral Léo Matos. Ele vai falar um pouquinho da expectativa desse jogo contra o Fortaleza na quinta-feira e olha a confiança do time em buscar mais uma vitória que vai dar muito mais moral para esse time que está melhorando cada dia mais com o técnico Ricardo Sapinto. Com a palavra, Léo Matos. A vitória contra o Sport, no meu ponto de vista, ela vai ser uma virada de chave, entendeu? E agora o próximo jogo é a mesma mentalidade. São Januário, uma equipe também que está fazendo uma boa campanha, mas que está com certas dificuldades pelo fato de ter perdido seu treinador e tal, que veio agora para o Flamengo, né, o Rogério Ceni.
Então a gente tem que aproveitar esses fatores, né? E o mando é o maior fator. Você jogar em casa, por mais que a gente não tenha público, mas a gente ali se sente à vontade. Então a gente tem que ganhar esse jogo para começar, em vez de a gente continuar olhando para baixo, ver a quantos pontos a gente está da zona de confortável, começar a ver a quantos pontos a gente está do grupo de cima, entendeu? Então esse jogo do Fortaleza é um jogo fundamental para a gente tomar esse caminho para cima. É isso, esse é o espírito, buscar mais 3 pontos nesse jogo contra o Fortaleza. Com certeza a torcida está confiante em mais um bom resultado e esse é o espírito para essa partida. E eu peço para você que chegou até aqui, dá o like no vídeo, cara. Não esquece de dar o like não, porque o like é muito importante. Faz esse vídeo ser sugerido pelo YouTube a outros vascaínos, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e acione o sininho das notificações e saiba de tudo que rola por aqui, porque aqui a gente faz jornalismo de qualidade para vascaíno, de vascaíno para vascaíno. Com certeza a gente sempre vai trazer informação de qualidade para você, porque você merece. Ótima terça-feira para vocês, a melhor terça-feira de suas vidas é o que eu desejo do fundo do meu coração para você, torcedor vascaíno. Grande abraço, mais tarde tem AV News com Flávio Dias e daqui a pouquinho vai ter novos vídeos lá no nosso segundo canal, o AV+, que eu tenho certeza que você também vai se inscrever. Grande abraço, galera, valeu, fui, tchau, valeu! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.